Olá, alunos da disciplina de História da Escola Celestino de Souza, dos 7º anos. Iremos estudar hoje, nessa videoaula, o conteúdo que se refere à expansão marítima europeia. Aqui o professor Valver, e esses conteúdos que nós vamos estar comentando aqui, eles estão no capítulo 13 do livro didático de vocês. Então é muito importante que nós, ao estudar a expansão marítima europeia, nós entendemos como a Europa vivia essa passagem da Idade Média para a modernidade. Nós vimos nas aulas anteriores que a Europa passou por transformações importantes no final da Idade Média, principalmente com o Renascimento, com o Humanismo, com a Revolução, com a Reforma Protestante, que trouxeram novos horizontes e novas perspectivas para a Europa de uma maneira geral. O final da Idade Média vai ser marcado pelo renascimento do comércio, das cidades, e aí novas demandas surgem a partir de então. Como o comércio vai ser a principal fonte econômica e de riqueza nesse período da Idade Moderna, é preciso que a gente entenda que a Europa, desde o século XIV, que vivia uma grave crise econômica, principalmente em decorrência da Guerra dos 100 Anos, várias revoltas populares que abalaram os campos e as cidades, além da epidemia da peste negra, que resultaram em taxas demográficas, na queda de taxas demográficas no continente, e prejudicaram também as atividades comerciais. Aos poucos, acontece a retomada do crescimento econômico e populacional, decorrente principalmente aí das atividades comerciais que tiveram início aí por volta da segunda metade do século XV. Diante desse contexto, os europeus viram a necessidade de encontrar uma nova passagem para a Índia. A Índia era o nome que dava às cidades principais do Oriente, incluindo aí a China, Japão e a própria Índia. E eram esses locais que atraíam o interesse dos europeus, porque eram lá onde estavam as especiarias, as pedras preciosas e outros artigos de luxo valorizados pelos europeus. E aí, principalmente Portugal e Espanha precisa expandir o seu comércio. Porém, o comércio via continente estava impossível, porque tanto as cidades italianas como a região de Constantinopla, que eram regiões de passagem para o Oriente, estavam tomadas, monopolizadas pelas cidades italianas e pelos turcos que dominavam a região de Constantinopla. Então, os países da Península Ibérica precisavam de uma outra alternativa, de buscar novas rotas. E aí existiam vários interesses nesse processo de expansão comercial. A burguesia mercantil, por exemplo, desejava expandir o comércio por meio de novas rotas para o Oriente e buscar mercados consumidores. A nobreza pretendia empreender algo que ajudasse a recuperar suas riquezas, que outrora, na Idade Média, eles tinham. E a igreja, vivendo uma crise interna devido à reforma protestante, à contra-reforma, buscavam novos fiéis e pretendiam ampliar a fé cristã nos novos territórios por meio da catequização. Processo que ocorreu aqui no Brasil, que a gente vai ver depois, pelos jesuítas. Os reis, os monarcas, também desejavam expandir os seus territórios
sobre seus domínios e explorar riquezas, principalmente metais preciosos. Um processo importante também que vai ajudar nesse processo de expansão é que a Europa vai viver no século XV um processo de descentralização do poder político, que na Idade Média era controlado pela igreja, os senhores feudais e os reis. A partir do século XV, o regime, a monarquia absolutista, né, onde o rei passa a ter um poder absoluto, passa a centralizar todos os poderes. Isso é um exemplo de Portugal, que vai criar condições necessárias para organizar as viagens de exploração por meio das grandes navegações. Portugal era um país que já tinha atividades voltadas para o mar, existiam faculdades, né, da ciência náutica, havia já um conhecimento, e tudo isso vai facilitar para que as práticas mercantilistas possam ser desenvolvidas em Portugal e em outros estados europeus. Com o Renascimento, a ciência tem um grande impulso, né? Conhecimentos matemáticos, astronômicos e da cartografia vai facilitar também nesse processo. Havia também no imaginário europeu de que o Oceano Atlântico era um local habitado por monstros marinhos e que havia um abismo colossal, seria o fim do mundo. Mesmo assim, né, diante desse imaginário, os europeus aventuraram para o além-mar. E aí, falando das navegações do século XIV e XV, até esse período, a navegação marítima se dava em torno do Mediterrâneo. O Mediterrâneo era o principal espaço de rotas comerciais entre a Europa, a África e a Ásia. Mas essas rotas estavam dominadas aí principalmente pelas as cidades italianas. Então, Portugal, a partir do século XV, a coroa portuguesa vai procurar expandir as suas rotas, principalmente para o continente africano. São as primeiras tentativas de exploração. Inicialmente, Portugal domina a região de Ceuta, um importante centro comercial ao norte da África, região que hoje compreende Marrocos. E a partir de então começa a expandir para a Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, e aí num processo pelo qual leva os portugueses a chegar às Índias. Nesse próximo slide, esse mapa é bastante ilustrativo, colocando aí todas as rotas de Portugal e Espanha, né, através das primeiras expedições portuguesas na África e nas ilhas do Atlântico. Então, localizando aí a Europa, essa parte laranja, onde está a Espanha e na frente Portugal. Então, a gente vê 1415 a conquista de Ceuta, 1427 Açores, 1420 a Ilha da Madeira. E aí, contornando a costa africana, né, eles conseguem em 1488 o Cabo da Boa Esperança, lá no extremo sul do continente africano. E em 1498 eles atingem a cidade indiana de Calicut. A partir de então, os portugueses construíram uma nova rota para o Oriente. E em consequência disso, a gente tem também aí a conquista do Brasil em 1500. Vocês podem observar todas essas rotas e os anos pelos quais elas aconteceram.
E aí a gente tem sistematizado as etapas da expansão portuguesa. A conquista de Ceuta em 1415, logo em seguida o domínio sobre as ilhas da Madeira e Açores, a expedição do extremo sul do continente africano, 1498 Vasco da Gama alcançou Calicut na Índia, 1500 Pedro Alves Cabral chega ao Brasil, né? E nesse processo, né, eles vão fundando os antepostos comerciais e também levando os missionários da Igreja Católica para a catequização dos povos conquistados. Então, a gente vai encerrar esse conteúdo agora, daremos continuidade no próximo slide, mas tem aqui também uma orientação de atividades que vocês poderão seguir, né? Que é ler o capítulo da página 42 a 50, assistir o vídeo aula e fazer as questões recapitulando que está na página 45, 47 e 50. Por hoje é só. Obrigado pela atenção.